Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo hoje, um tema bem legal. Vou falar sobre os anjos de Deus, quem eles são, como eles são, o que eles fazem, como eles trabalham. Será que todo mundo tem um anjo de Deus? Como que é? Será que quando eu era pequenininha eu via aqueles desenhos de que o anjo falava de um lado e o diabinho do outro, sabe? Será que é assim que eles trabalham? Tem tanta coisa que a Bíblia nos mostra, mas também tem coisas que a Bíblia não nos mostra. Aí o que acontece? Muitas práticas na vida, no dia a dia, muitos testemunhos, muitas pessoas têm para contar e a gente vai começando a entender o agir de Deus, né? Mas para isso a gente tem que estar com a nossa palavra firmada no Evangelho, né? Na palavra que saiu da boca de Deus. Eu fiz, antes desse vídeo, 3 vídeos sobre o Satanás e seus demônios. Eu quero fazer agora esse vídeo sobre a explicação dos anjos de Deus, para depois falar sobre a batalha espiritual e também testemunhar um pouco do que eu já vi, tá? Dos dois lados de Deus. Então, primeiro, quem são os anjos, né? Só para explicar, eu vou ler direto da palavra de Deus, tá? Porque acabei ficando sem tinta para impressora, então não imprimi o estudo. Então, eu vou ter que procurar na própria Bíblia. Então, se você quiser acompanhar, veja ali em Hebreus 1,14. Ali tá falando dos anjos de Deus. Tá falando assim, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu sei que parece um pouco estranho, mas não é todo mundo que tem anjo de Deus. São aqueles que vão herdar a salvação. Ah, então Deus é injusto, ele escolheu uns para salvar e uns ele quer que morra. Alguns vai para o inferno, alguns vai para o céu. Não, gente. Essa salvação ela é dada a partir do momento que no teu coração tu aceita Jesus e com a tua boca tu confessa que Ele é o teu Salvador. Aí tu começa a andar nos passos dele, obedecendo o que Ele falou, né? Pela fé nele. Ele foi o único que ressuscitou e assim como nós fomos batizados nele, sepultados para o pecado, nesse mesmo momento a gente recebeu o Espírito que nos foi prometido pelo próprio Jesus. E a gente recebe o selo, uma marca aqui na fronte. Em Apocalipse fala sobre esse selo. Também Ezequiel 9 fala que quem não tem esse selo de Deus vai ser destruído. Mas os que têm recebem anjos, recebem o salvamento, recebem o livramento da parte de Deus. Tem como perder esse selamento? Tem, gente. A partir do momento que a gente volta atrás na fé. Porque Hebreus 10, mais ou menos, no 30 e poucos, ali perto do 39, 36, está falando que o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, a gente tem que crer em Jesus e que os nossos passos estejam sempre permanecendo nas pegadas da fé que o nosso pai Abraão teve, né? Nos passos de Jesus, que ele é o descendente que viria através de Isaac, né? Que é filho de Abraão. Então, só aqui a gente já pode ver, né? Então, Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Então, são os que vão herdar a salvação. Eles trabalham como? A favor das pessoas, porque somos todos espíritos, né? Dá pra ver aqui que ele fala que anjo também é espírito. Só que os nossos olhos a gente consegue ver o natural. Deus abre a visão para algumas pessoas, abre. Também como o próprio Satanás se materializa para algumas pessoas. Eu já ouvi a voz de anjos, mas eu nunca vi. Eu tenho muito medo de ver alguma coisa, sabe? Eu acho que os meus olhos não suportariam. Tanto é que tem alguns casos na Bíblia falando de algumas pessoas que viram anjos de Deus e que caíram em terra de tanto medo. Eu creio que o nosso corpo, assim, a nossa carne, né, ela não suporta. Então, eu nunca vi, mas eu já ouvi. Eu vou contar alguns testemunhos no decorrer do vídeo. Lá no Salmo 34:7, procura ali na tua Bíblia. Eu gosto muito desse salmo, porque ele fala muito do trabalhar, do agir de Deus
com os que são seu, né? Então, Salmo 34, versículo 7. Tá falando assim, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, tá? Tá vendo, né? Os que o temem. Então, se você não acredita em Deus ou você não teme a Deus, não adianta falar, o anjo de Deus me protege, porque já nem crê em Deus, então o anjo de Deus também não vai, né, te servir nem te proteger. Tem que temer a Deus, obedecer os seus preceitos. Porque a Bíblia também diz em Romanos 2,13 que os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão justificados, tá? Então tem que estar praticando. O Salmo 91, que é aquele famoso salmo que dê proteção, que tem muita gente que permanece com a Bíblia aberta, achando que a Bíblia vai proteger, né? Soubesse que é o que pratica, o que nela está escrito que recebe proteção, seria bem diferente, né? Mas Salmo 91, 11 está escrito assim, ó. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E no versículo 12, eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Tá vendo? Eles são quem trabalham a favor daqueles que estão em Deus. Porque quem está em Deus, primeiro ama a Deus e depois ama o seu próximo. Então vai ajudar o seu próximo. E às vezes você tem que ir nas trevas onde o teu amigo tá, onde o teu irmão tá. E aí é perigoso, tu entra num território perigoso. Por isso que a gente só pode ir com a mão de Deus, né? Esse mesmo salmo que eu li agora, Salmo 91, ele foi um trecho que o próprio Satanás usou para querer confundir e tentar Jesus Cristo, né? Mateus 4,4, vamos ler ali porque eu quero ler esse pedacinho. Jesus, ele não caiu na tentação, ele jejuou 40 noites e 40 dias, né? E no final ele teve fome. Leia ali em Mateus 4. Então Satanás apareceu para ele, disse assim, ó: se és filho de Deus, né? Olha, se és, tipo, será que tu é mesmo, né? Mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus usou a palavra, né? Então ele foi fazendo isso. Daí depois ele falou assim, ó: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Daí no versículo 5, é esse que eu quero falar aqui. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo. Levou ele, né? Ele elevou ele. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçar em pedra alguma. Tá vendo? Não foi o que a gente acabou de ler no Salmo 91? Você vê como é que o diabo é sujo, gente. Ele usa a própria palavra de Deus para confundir. Ele queria que Jesus se auto-suicidasse ali, porque ele estava em carne, né? Mas ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus. E Jesus tinha um tempo pré-determinado para cumprir todas as profecias, né? Ele tinha que vir como cordeiro, cumprir a festa da Páscoa, pães asmos e a primícia. Então, se ele morresse antes, ele já ia colocar tudo por terra, o que Deus planejou há anos, né? Há tempos, há séculos. E ele jamais faria isso, né, gente? Então, assim, ali eu quero ler outra coisa também. Mateus 26, 54. Quando estava próximo da crucificação de Jesus, Judas traiu ele e aí quando eles estavam no Getsemane, Judas chegou lá com os fariseus, com os mestres lá, com todo aquele povo querendo pegar ele, né? Então, quando Jesus estava para ser preso, então Pedro, ele tirou uma espada, né? E cortou a orelha de Malco, que era um dos soldados. E daí Jesus colocou a orelha de volta, gente, é verdade, isso tá escrito. Pode ver lá no Evangelho de João 18. E falou para ele assim, ó. Mateus 26,
Vamos aqui, já tá falando, ó, aqui, ó. Mateus 26, 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, que isso ele estava falando para Pedro, tá? No Evangelho de João fala que é Pedro. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Tipo assim, largue isso, tá vendo só a palavra de Jesus? Acaso pensas que não posso rogar a meu pai? Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? 12, gente! Era só Jesus clamar. Deus livraria ele. Mas olha só o que ele diz em seguida. Como, pois, se cumpririam as escrituras, sendo as quais ainda teve que suceder? Ainda deve suceder, né? Naquele mesmo momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas, porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendesse. Contudo, isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixaram e deram no pé, né? Eles fugiram por medo. Então, isso que eu queria mostrar aqui, ó. Jesus falou que poderia pedir uma legião de 12 anjos. Então, você vê quantos anjos trabalham a favor. A gente só tem que usar a nossa boca, a nossa língua e se apossar da palavra de Deus para poder estar usufruindo as palavras de Deus para nós, né? Porque o mundo espiritual, ele é movido, né? Assim, a partir das palavras que saíram da boca de Deus. Então, o mundo natural, ele acontece com ordens dadas no mundo espiritual. Eu sei que parecem só palavras, mas não são. Não são, gente. Por isso tem que conhecer muito a Deus, Jesus Cristo e ter comunhão com o Espírito Santo. Isso a gente vai aprendendo dia após dia. Como que são os anjos? Né? A gente acha que eles têm asas, que tem aquelas auréolas, né? Como será que é um anjo? Lá em Ezequiel 1, ele teve uma visão, o profeta Ezequiel teve uma visão e viu. Na verdade, tem muitas passagens ligadas a essa visão de Ezequiel. Isaías também fala, Apocalipse também fala, essa visão que ele teve, eles estão nas 10 pias de bronze que Deus mandou levantar no templo de Salomão, também estarão nas paredes do templo quando Jesus vai voltar a reinar, também, eu não queria aprofundar nisso agora, mas Deus dá revelação para a gente entender o que são essa visão aqui. Estão ligados aos 4 seres viventes de Apocalipse, aos 4 ventos do céu, são anjos, querubins que trabalham para Deus, né? Então, vamos ver ali, ó, a visão dos 4 querubins. Ezequiel 1. Eu vou ler a partir do versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e esplendor ao redor dela. E no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham semelhança de homem, tá? Então, imagine o estilo um homem. Cada um tinha 4 rostos, o corpo de um homem com 4 cabeças, como também 4 asas. Suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, tá? Os pés de bezerro. E luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam. Cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como a de um homem, à direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda rosto de boi, também o rosto de águia os 4. Daí no versículo 13, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, isso tem revelação. A semelhança de tochas, o fogo corria resplandecente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Gente, isso tem muita revelação. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Só para dar uma dica, leia Apocalipse 4.
tá? Eu não vou aprofundar isso agora porque eu vou fazer outro vídeo, mas isso aqui está ligado a todo agir de Deus, principalmente a parte da ira, da justiça e do juízo, tá? Principalmente isso daqui. Também fala agora sobre as 4 rodas. Vi os 4 seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como o berilo, tinham as 4 asas a mesma aparência, cujo aspecto era a estrutura, e sua estrutura era como se tivesse uma roda dentro da outra. Daí fala assim, ó, que as suas campotas eram altas e emitiam medo, e nas suas rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Eu sei que parece estranho, mas isso aqui também tem revelação. Andando os seres viventes andavam as suas rodas ao lado deles, elevando-se eles, elas também se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impeliam, e as rodas se elevavam juntamente com eles, pois nelas havia o espírito dos seres viventes, entendeu? Daí, assim, tem que ler, assim, se eu for ler vai ficar muito longo, né? Mas ali, ó, em Ezequiel, se eu não me engano, é o versículo 10. Né, capítulo 10. Também fala, ó, fala Ezequiel 10, versículo 9 até o 17, mas eu vou ler ali, ó, no 13. Quanto às rodas, foram elas chamadas de girantes. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto era o primeiro de querubim, de homem, de leão e de águia, tá? Então, assim, esses aqui, ó, eles foram colocados como serafins e querubins. Quando ele se deu conta de que ele estava tendo essa visão e toda aí Deus deu a ele a entender que eram anjos, né? Então, aqui, ó, esses 4 seres viventes, eles aparecem também lá em Apocalipse, são eles que vão abrir os selos, os 4 primeiros selos, eles estão ligados aos 4 ventos dos céus, que retém tudo para que não aconteça nada, até que Deus marque a fronte dos seus servos. São eles também que estão lá em Ezequiel 9, aparece 6 homens com uma arma na mão. Esses 6 homens são as mãos que estão debaixo das 6 asas dos querubins que aparecem lá em Apocalipse. O fogo que é atirado na terra também é o fogo pegado de entre as rodas, que isso está em Ezequiel 10, que se repete lá no 6º selo, tá? Então tá tudo meio interligado. Não quero falar disso agora, mas é só para vocês terem ideia de que esses 4 seres viventes, esses 4 serafins, querubins, tem revelação nos rostos dele, nas rodas, os olhos, tudo tem revelação. Tá ligado à humanidade, ao nosso livre-arbítrio e ao juízo de Deus, tá? Por isso que tem que cuidar muito o que a gente faz aqui, porque a gente vai prestar conta e disso tudo depende da nossa salvação. Então, ali, eles se apresentam também assim, os anjos. Jesus, ele apareceu em Ezequiel 9 mesmo como o escrevedor, né? O homem vestido de linho, no qual recebeu o fogo para tirar, né, na terra. Isso já tá ali em Ezequiel 10. Mas esse mesmo homem vestido de linho também apareceu em Apocalipse 1, dando a revelação para João do que viria. Também apareceu nas cartas às 7 igrejas da Ásia de Apocalipse, leia lá. Ele mesmo fala, né, que ele é o anjo. Também, vamos ler em Apocalipse 22, 6. Ó, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Tá vendo? Tá tudo ligado à volta de Jesus. E a volta de Jesus vai trazer juízo e muita morte, a expiação feita na terra, né?
os anjos também, eles se assemelham a homens, porque quando tem as cartas às 7 igrejas, ele fala, o anjo da igreja de, por exemplo, Tiatira, Pérgamo, Éfeso, ele vai falando, né? Outro lugar que aparece como homem ali em Apocalipse mesmo, 14, capítulo 14, versículo 6, é a primeira voz do anjo, tá falando assim, ó. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Então, esse evangelho, esse anjo que está voando pelo meio do céu é alguém correndo o céu desse mundo inteirinho para pregar. O evangelho é alguém que Deus vai levantar para pregar o evangelho. Não vai vir um anjo de Deus do céu para pregar o evangelho. Isso aqui é espiritual, mas nos traz revelação aqui para esse mundo. Isso vai se cumprir, né? No tempo do fim. E a gente já tá chegando no tempo do fim, né? Só falta, assim, as profecias, Deus se levantar, ele vai mandar alguém anunciando também a segunda via do Messias. Então, quando isso acontecer, essa mesma pessoa vai pregar o evangelho de Deus, que tá ligado a esse anjo aqui que a gente acabou de ler, que Deus considera um anjo, ele liga um anjo porque recebe palavras do Deus vivo, né? Porque está ligado, está entronizado no Espírito do Senhor. Então, ele chama essa pessoa aqui como um anjo atravessando os céus, né? Mas, na verdade, não é um anjo literal, é uma pessoa com o Espírito de Deus. Os 4 seres viventes, já falei também, existem anjos destruidores de Deus, vou ler sobre isso. Também são os anjos que vão fazer a colheita. Quando acontecer o arrebatamento, gente, nós não vamos sair voando. E Deus também não vai sugar a gente como um imã suga, por exemplo, uma agulha, né? Eu falo isso porque eu sou costureira. Os anjos de Deus vão fazer essa colheita, vão nos levar. E aí a gente vai ter o corpo transformado no céu ali, né? Nas nuvens. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não entram no reino de Deus. Então, como que a gente é carnal vai ter o poder de sair voando? Já vou falar sobre isso também. Os anjos de Deus, eles trabalham para cumprir os propósitos de Deus. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Esse daqui, eu vou encerrar, acho que esse vídeo agora, e vou começar a falar, então, a partir desse daqui, ó. 1 Reis 22, 17. Já abre tua Bíblia aí, tá? E já vamos começar a ver como é que os anjos trabalham para cumprir os propósitos de Deus. Tanto fazendo coisas que diante dos nossos olhos parecem ruins, mas precisa ser feito, e também como para proteger, né? Para que as pessoas recebam estratégias vindas do próprio Deus, para que tudo se cumpra, como recebeu José e Maria, né? Até o próximo vídeo, irmãos.